Bem, sejam bem-vindos a mais um encontro da certificação e auditoria da aposentadoria especial e auto-infração da Receita Federal. Nesse momento, nós estamos tratando do lançamento do crédito tributário. Eu estou tentando explicar o lançamento, já falei isso. O lançamento é como se fosse uma. Eu não posso falar de nota promissória, porque, na verdade, o equivalente à nota promissória seria depois o título executivo extrajudicial. Por judicial, se virar um processo judicial e for determinado pelo juiz, deve tanto. O lançamento seria aquela cobrança inicial. Olha, você deve tanto. Foi feito o auto de infração e após esse auto, e junto com esse auto de infração, que explica o que está acontecendo, o que foi encontrado pela auditoria, é feito, então, é que na verdade, até parece que é o mesmo documento, mas na verdade, tecnicamente, são dois documentos. Auto de infração junto com o lançamento. Em termos contábeis, esse lançamento ele deveria constar no balanço da empresa. Dentro do seu passivo, obviamente, depois, se for revertido em todo ou em parte, voltar. Por que que é muito importante, eu devo ter falado isso antes também, por que que é muito importante a gente entender essa questão do lançamento? Porque o lançamento ele tem que ser embasado no auto de infração. Esse lançamento para ocorrer, esse auto de infração para ocorrer, estão regulamentados lá no decreto 70.235 de 1972. Anota aí, decreto 70.235. Vamos lembrar que o nosso Código Tributário Nacional é lá de 1967. Em 1964, teve um golpe militar, aí pegaram aquela Constituição e disseram, não, vamos fazer outra aqui, essa Constituição aqui não está muito legal, não. Então, em 67, 3 anos desse golpe militar, que derrubaram o primeiro-ministro, o presidente eleito na época, os militares então impuseram uma nova Constituição. Uma das coisas que fizeram foi criar um novo Código Tributário Nacional. Em 88, a redemocratização, opa, chega de presidente militar, vamos agora ter presidentes civis eleitos pelo povo. Opa, que legal. Voltou a democracia. E aí aquela Constituição dos militares já não servia, mas foi debatido pela Assembleia Constituinte, fez essa nova Constituição, a respeito das questões tributárias. Vamos lembrar que o tributo ele é estruturante do país. É uma das coisas estruturantes. É um dos pilares da democracia. Não só a cobrança do tributo, como a proteção do contribuinte. Isso é um assunto central. Quando eu falo de qualquer nação, qualquer estado constituído, tá. Porque alguém tem que pagar essa conta. Não dá para eu ter legislativo, judiciário, o juiz, o meu vizinho, o cachorro do meu vizinho mordeu meu filho, tá? Então, nós, sociedade, vamos criar regras, normas jurídicas para dizer o que que acontece quando o cachorro do vizinho morde o seu filho. Vamos pagar servidores públicos, criar regras para que esses servidores públicos sejam escolhidos. Vamos pagar servidores públicos para que ele diga, aplique esta regra. E, obviamente, todos os servidores públicos, para prender, para fazer asfalto, para medicina, para serviços públicos. Eu só consigo, porque não adianta eu ter lei se eu não tenho quem implemente a lei. Não adianta eu dizer, se o cachorro do vizinho mordeu o seu filho, ele vai ter que indenizar todos os gastos que você tiver com médico, hospital, remédio. Tá, mas e aí? E como é que cobra isso? Como é que obriga esse vizinho, que é o dono do cachorro, a indenizar você e o seu filho pelos gastos que vão ter com o médico, hospital? Então, preciso. A lei por si só ela não é suficiente. Eu preciso da lei e da estrutura estatal. Tá, se eu vou ter estrutura estatal, quem vai pagar a conta? É essa sociedade que usa a estrutura estatal. Então, para formar Estado, eu tenho que ter tributo. Ele não surge do nada. O Estado ele não existe sem tributo. Então, se eu estou fazendo a Constituição, eu tenho que definir a questão tributária. Eu já devo ter comentado isso lá nos nossos primeiros encontros. Se hoje nós temos aquilo que a gente chama de Carta Magna, que é a Constituição, temos aquilo que se chama Estado Democrático de Direito,
é uma evolução que aconteceu, porque antes de nós termos estados constitucionais como o nosso, lá na Idade Média, os reis estavam acima de tudo. O rei fazia o que queria. O, o, o chefe de Estado, ele simplesmente fazia o que queria. Então, ele chegava na sua casa e dizia assim: não, estou tomando aqui a sua casa porque vai servir para o meu exército. Eu vou lutar contra o rei vizinho, estou tomando suas vacas, estou tomando a sua plantação, inclusive vou obrigar você a entrar no meu exército. O imposto no ano passado era de um porco a cada 10 que você tivesse. Esse ano eu quero brigar com o reino vizinho, então vai ser 5 porcos. Fazia isso ao seu gosto. Então, o cidadão, ele não tinha proteção contra o poder estatal, que era representado aí pela figura do rei. A Carta Magna, a gente usa esse termo até hoje, surge na Inglaterra, já devo ter comentado isso, quando João Sem Terra sucede o irmão, que era o Ricardo Coração de Leão. Ricardo, irmão mais velho, herdou tudo da família, inclusive, obviamente, a coroa, mas todos os bens, terras da família. O irmão mais novo ficou conhecido pelo famoso apelido de João Sem Terra. Acho que ele era traumatizado, porque Ricardo vai para as cruzadas e morre nas cruzadas. Não tem filhos, o irmão assume o trono no lugar dele e se torna um tirano. Ele simplesmente começa a criar leis que expoliam completamente o povo. Ele era extremamente religioso e enriquece demais a igreja. Tem que ter uma igreja em cada vila, em cada lugar da Inglaterra, e quem tem que pagar por isso é o povo. E aí o povo se revolta, começa, principalmente, eu já estou ali surgindo a burguesia, né, a classe média, esse cara mais abastado, que começa a deter os meios de produção. Até os senhores feudais, os condes, barões, viscondes, duques, também estavam sendo afetados. Então ali se começa a limitar o poder do rei. Ele forçou tanto a corda que a corda esticou. Ali é um marco inicial. Posteriormente, vai ser na Revolução Francesa, isso, e o João Sem Terra ele é central para a gente entender a questão dos tributos, porque são os dois pilares, ele traz os dois pilares do Estado constitucional moderno. Ele quer impor a religião dele para todo mundo. Eu não quero saber, tem que ser. Na época ainda era o catolicismo lá na Inglaterra, hoje é o anglicanismo, porque que é a religião oficial. Inclusive o rei ou rainha, até pouco tempo atrás era rainha Elizabeth, hoje, atualmente é o filho dela, o rei Charles, mas inclusive é o chefe da igreja, porque em dado momento algum rei lá foi e separou a igreja inglesa da igreja ligada a Roma, que é a Igreja Católica. Mas o fato é que lá no passado, esses reis eles impunham, com perseguição inclusive, a quem fosse contrário, impunham a sua religião. E Ricardo começa a fazer isso. Então, falta de liberdade religiosa. Ah, o Rodrigo é conde de não sei da onde, mas ele não é católico. Então, eu posso tomar tudo, eu sou o rei, eu posso tomar tudo do Rodrigo e todo mundo é católico. E se ficar ainda de rebeldia, eu te mato. Prendo, mato, tomo o título, tomo as terras, tomo tudo, patrimônio, etc. Então, esse exagero de Ricardo, de João sem terra, é o que faz surgir essa famosa Carta Magna, que é inclusive usada até hoje, limitando os poderes do rei, dando proteção ao contribuinte contra a fome voraz do Estado, no caso era o rei, de arrecadar tributos. Peraí, eu tenho que proteger, peraí, a gente fica aqui à mercê. Ralo, ralo, ralo que nem um condenado, neve, seca, tudo mais. Assim que meu gado tá gordinho, vem o rei aqui, é imposto, é tributo. Não, você tem que ter um limite para isso. E também você tem que ter um limite você dizer a religião das pessoas. Não é porque você é católico aí, é o que for, que você simplesmente, quem não é, perde o direito de existir, perde o direito de ser cidadão, perde o direito de ter família, perde o direito de ter patrimônio, perde o direito de tudo. Posteriormente,
na Revolução Francesa, que já é uma evolução disso, vai vir essas mesmas ideias do Estado laico e da proteção ao contribuinte, e ainda criando os direitos humanos. Hoje, praticamente todos os países do mundo, pelo menos em tese, oficialmente, adotam essas ideias da Revolução Francesa. Proteção ao contribuinte, Estado laico e direitos humanos. O homem como centro da coisa. A vida como sendo o bem jurídico maior a ser preservado. A vida, a liberdade, toda aquela que posteriormente, com base nos ideais da Revolução Francesa, vão virar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos do Homem. Você não faz guerra como você quer, tem limites. Mesmo para você prender, você tem que ter um processo justo, tem que ter o contraditório e ampla defesa. Tudo que a gente esquece, mas que na verdade é estruturante do Estado. Imposto, religião, Estado, pelo menos oficialmente, né? Tem gente que não quer. Tem gente que quer que ele seja católico, evangélico, ou muçulmano em outros lugares, né? Mas, peraí, eu posso ser o que eu quiser, posso não ter religião, qual é o problema? Posso ter 10 religiões. Estado laico, proteção, limites à sanha do Estado de tributar, de tomar o patrimônio alheio, ainda que se reconheça a necessidade do tributo para que o Estado exista, mas isso não quer dizer que não haja limites aí, vamos botar uma mordada, calma, se ele tributa assim. E o homem como sendo o centro de toda estrutura estatal. Existe para me servir, existe para que eu tenha liberdade, existe para que eu seja indenizado caso o cachorro do vizinho morda minha perna, existe para que eu tenha atendimento médico quando o cachorro do vizinho morder minha perna, existe para que o vizinho, que é um doido, fica criando Rottweiler para morder os outros, seja limitado, seja coagido, preso, ou que seja multado, para que a minha perna continua inteira, de todo mundo aqui da rua, da minha família, etc. O Estado existe para isso, para servir ao interesse das pessoas que estão debaixo da tutela daquele Estado. Tal, provavelmente, a, o dispositivo constitucional em relação ao tributo mais importante é o artigo 146, que vai nos trazer o princípio da reserva legal tributária, que vai declarar que somente a lei complementar, está na Constituição, pode definir uma série de coisas de tributos, inclusive o fato gerador. Ninguém, nem Receita Federal, nem INSS, nem ministro de Estado, nem o presidente, ninguém pode criar fato gerador, porque isso era o que aconteceu no passado. Essa é uma das proteções e talvez a principal. Eu já botei aqui no artigo 5º da Constituição a declaração de que ninguém é obrigado a fazer nada senão por força da lei. Então, eu não sou obrigado a pegar o meu dinheiro, entregar para o Estado o Instituto de Tributo, se não está previsto na lei. Mas aí é o princípio da reserva legal geral. No tributo, eu vou ter a mesma ideia, no artigo 146, mas já de maneira mais específica, somente a lei. O decreto 70.235, que é de 72, o Código Tributário Nacional de 67, então esse decreto ele vem regulamentar o processo administrativo fiscal, ele deriva e traz essa ideia de proteção ao contribuinte. Rodrigo, você falou, não entendi nada. O que é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Quando você entende esses conceitos, que não é porque mesmo que você infrinja a lei, mesmo que você não faça o LTK direito, não gerencie corretamente o meio ambiente de trabalho, mesmo que o patrão seja um desgramunhado, que tinha lá que medir a concentração da sílica na poeira, mas não mediu, tinha que botar o EPC, mas não colocou, com tudo isso, mesmo que seja um criminoso, mesmo que você mate seu pai, sua mãe, seus filhos, o bairro todo, a cidade toda, não importa. Ainda assim, no Estado constitucional,
você continua, você permanece como sujeito de direitos. No caso do tributo, como titular de direitos, independente das infrações, você vai ter o processo administrativo fiscal. O processo administrativo ele está previsto na Constituição. Aí eu vou ter os vários tipos de processo, é claro. E aí eu tenho, na parte fiscal, esse decreto regulamentando. Assim, ei, peraí. Eu acho que eu não coloquei aqui, eu não coloquei aqui, mas você pode anotar isso que eu vou dizer para você. Um dos pontos mais relevantes dessa questão, e aí eu já não estou falando nem mais da auditoria, eu estou falando no momento que você estiver assessorando a empresa que foi autuada, e por isso tem um lançamento contra ela, o lançamento formaliza esse crédito tributário, ou seja, essa dívida tributária da empresa, a cobrança que está sendo feita pelo fisco, é o artigo 10 do decreto 70.235, que especifica tudo que tem que ter no auto de infração. Se eu entendo que o lançamento ele tem que estar embasado na auto-infração, e se eu entendo que esse auto-infração, para ser regular, tem que atender o artigo 10, deixa eu até faço questão de abrir aqui, porque ele é bem relevante. Decreto 70.235. Vou compartilhar aqui novamente com vocês a tela. Estão vendo minha tela, pessoal? Sim, Ótimo. Então, vocês estão vendo aqui já que está na tela, ó. Artigo 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente no local de verificação da falta e conterá obrigatoriamente a qualificação do autuado, que são aqueles dados da empresa, né? Razão social, CNPJ, endereço, etc. O local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato. Na aposentadoria especial vai ser, não sei o quê, que não tinha LTCAT, não tinha IPC, que não estava medido, que tinha exame alterado. E vem o inciso 4, a disposição legal infringida. Esse inciso 4, ele tanto vai servir na defesa, peraí, mas qual é o fato gerador? Lembra? Artigo 5º da Constituição, artigo 146, fato gerador é definido pela lei, só posso fazer alguma coisa se for obrigado pela lei. O fato gerador tem que estar definido em lei, não tem jeito. Também está no Código Tributário Nacional. Então você tem que me dizer no código, no auto de infração, qual a disposição legal que eu infringi. Deixa eu explicar melhor. Todo faturador da aposentadoria especial, ele vai ter uma estrutura, ele vai ter três partes. É inevitável. Primeiro, ele vai ter o agente, depois ele vai ter, e aí isso aí começa no artigo 68, que diz que os agentes são anexo 4, aí você vai ter um item do anexo 4. Comando principal, artigo 68, que remete ao anexo 4, e comando secundário, o item do anexo 4 que traz esse agente. Então já começa aqui com uma infração possível. Não seguir o anexo 4. Não seguir o artigo 68. Caput. Se eu tenho algum agente, por exemplo, que está no anexo 4 e eu não reconheci, acabei de infringir o artigo 68. Você tem que me dizer isso no meu auto de infração. E você tem que dizer isso na sua auditoria. Não é dizer assim, não colocou a sílica. Não, não é assim. Você não seguiu o artigo 68, decreto 3.048, que diz que os agentes são lá no anexo 4, e também descumpriu, como consequência, o item tal do anexo 4, que é a sílica. Isso você tem que dizer na sua auditoria, isso tem que estar no auto de infração. E isso é o que vai evitar aquele auto de infração da SEDAI.
vapores, névoas, compostos químicos. Não. A segunda parte da estrutura de qualquer fato gerador, e são vários, é claro, porque o anexo 4, né? São mais de 90 possibilidades. Eu fico até temeroso de cravar quantos fatos geradores são. Não vou nem falar porque deixo para outro momento, talvez ainda hoje, mas vou deixar para outro momento, porque o anexo 4 fala em compostos nocivos, mas não define compostos nocivos são esses, e aí vem a Fundacentro e fala que são compostos nocivos são. E aí faz uma relação de compostos nocivos, sendo que, se eu seguir a Constituição, se eu seguir o Código Tributário Nacional, essa manifestação da Fundacentro definindo que compostos químicos são esses, não pode ser fato gerador. Porque o que a Fundacentro fala não é lei, certo? Não tem força de lei. O que o decreto 3048 fala tem força de lei por força do artigo 68. Passou para o Poder Executivo, delegou ao Poder Executivo definir os agentes, como consequência, limite de tolerância e metodologia de avaliação desses agentes. Por extensão, um raciocínio natural. Eu tenho que vai ser sempre a estrutura do fato gerador. O agente, o limite de tolerância, que na verdade aqui eu já vou estender, por força do artigo 201 da Constituição, o segundo item do fato gerador. Eu vou ter que estender, vou ter que falar em efetiva exposição e limite de tolerância, porque o limite de tolerância, na verdade, ele vai ter agentes que ele não vai ter, como por exemplo os cancerígenos, e o ponto fundamental não é exatamente a limite de tolerância. O ponto fundamental da história é a efetiva exposição. Está definido lá no artigo 64, parágrafo primeiro, primeiro A, inciso 1 e inciso 2, que vai falar que é eliminação e neutralização. Então, a estrutura seria, na verdade, agente, efetiva exposição. Como é que eu determino a efetiva exposição? O limite de tolerância, na verdade, veria ele como consequência da determinação da efetiva exposição, mas como? Para fins didáticos, vamos falar que o segundo item é nível de exposição barra limite de tolerância. Ainda que não tenha limite de tolerância para todo mundo, só para fins didáticos. E o terceiro, na estrutura do fato gerador da aposentadoria especial, a terceira coisa seria a metodologia. Eu consigo fazer isso, essa estruturazinha simples, que não tem nada demais. Agente, agente, efetiva exposição barra limite de tolerância e metodologia. Eu tenho que encontrar as fontes legais. Se eu disser que eu tenho que seguir a NHO 01, por que que eu tenho que seguir a NHO 01? Porque o artigo 68, parágrafo 12º, diz que nas avaliações ambientais eu tenho que usar a metodologia da Fundacentro. Então, nesse segundo bloquinho vai estar o quê? Esse terceiro bloquinho de metodologia. Para qualquer agente. Ok. Aí eu vou ter que o quê? Sempre vai começar com o artigo 68, parágrafo 12º, e na sequência essa manifestação da Fundacentro, negar o 01, negar o 0 não sei o quê, negar não sei o quê, nota técnica, mas todos vão ser assim. Mas todos é simples. Agente, efetiva exposição barra de tolerância, metodologia. Definir isso claramente é o que vai definir para você, tirando a questão do arbitramento, que o arbitramento vão ser os erros cometidos, compatibilidade de dados, blá, 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 blá. Mas na hipótese de incidência na definição do faixa gerador, você tem que sempre olhar isso. Agente. Por que que é esse agente? Por que que é o iodo? Por que que é a sílica? Por que que é a vibração? Porque está no artigo 68, está no item tal. Próximo, próximo pedaço do fato gerador. Ah, escolhi a vibração. Beleza. Agora eu tenho que identificar efetiva exposição, limite de tolerância. Por que que eu vou lá na NR15, não sei o que das contas? Por isso, porque lá no artigo 64, blá, 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 fala isso. Aí lá na NR15, lá na NR9.6, quando não fala isso. Aí lá na NR15 fala isso. No item tal da NR15. Então, eu compus o segundo pedaço na faixa geradora de vibração. Terceiro, como é que eu vou avaliar isso? Ah, o que que a Funacentro falou, como é que você avalia a vibração? Ah, tá na NHO, zero, sei lá o que das quantas, e tem nota técnica tal. Então, isso aqui é o terceiro pedaço do meu fato gerador, vibração.
Vocês entenderam? É difícil entender isso? Complexo? Não, eu só fiquei encanado Não, aí com a história do compostos, que tem os pareceres da Eu tô correndo. Fundacentro. Você viu que eu tô correndo? Falei, fala isso outra hora, porque é louco, né? Ah, Vamos deixar os compostos lá, senão a gente. tá Senão bom, eu não tá consigo bom. falar aqui desse, entendeu? Eu tô tentando focar. Não, não é que eu queira não falar, não, tá? Isso é relevante, mas daqui, só para concluir esse raciocínio, porque isso tem que estar na cabeça da gente. A estrutura do fato gerador da aposentadoria especial tem que estar na cabeça de todo profissional de SST. E é simples se a gente parar para analisar. O problema é que a gente já passa direto para o anexo 4, esquecendo tem um motivo para eu ir no anexo 4. Tem um motivo. Eu tenho que brigar com a Receita e tenho que mostrar para o empregador e tenho que fazer meu laudo baseado nisso. É uma estruturazinha simples. Agente. Por que que é esse agente? Porque lá, porque lá no artigo 58 delegou, da Lei 8.213 delegou para Poder Executivo. Aí o Poder Executivo falou lá no artigo 68, caput do artigo Decreto 2048, que os agentes estão no anexo 4. E lá no anexo 4, item tal, falou que é esse agente aqui. Primeira parte está feita. Todos os agentes, todos vão seguir isso. Todos, todos, todos. Claro que toda a gente só vai mudar ali. Qual o item do anexo 4? Na segunda parte, agora vamos lá, para efetiva exposição de intolerância. Claro que eu tenho várias possibilidades. Agente quantitativo, é o ruído, o limite de tolerância no próprio anexo 4. Mas eu tenho os cancerígenos, são qualitativos. Eu tenho os agentes que não têm limite de tolerância NR15. Eu tenho. Mas por que que eu estou preocupado se eu não, na NR15? Eu não quero saber da NR15. Eu, antes de chegar na NR15, eu tenho que seguir o caminho. Então, lá no artigo 64 falou isso, isso, isso. Que se não tiver no regulamento, os limites serão da legislação trabalhista. Lá na NR 9.6.1 está me dizendo que na ausência de limites, que enquanto não forem definidos limites, tolerância, provisoriamente serão usados da NR15 na sua ausência da CGH. Mas lá no artigo 68, parágrafo 4º, fala que para os agentes que estão na lista nacional de agentes cancerígenos para humanos, a efetiva exposição vai ser considerada apenas a possibilidade de eliminação, não de neutralização. Então, já sei que EPI está fora. E eu não vou ter limite de tolerância. Então, são as várias possibilidades que eu vou ter aqui. Aí, cada agente eu vou ver o que, que se encaixa. Todos eles vão ter algum pedaço desse. Ou eu estou chegando na NR15, ou ele é qualitativo porque ele é cancerígeno, ou é o ruído que o próprio limite de tolerância está ali mesmo no anexo 4. Todos os agentes vão estar nisso. Por que que ele é quantitativo? Por que que eu estou na NR15? Por que que eu não estou na NR15? Vai ser um pedacinho desse. Não tem jeito. Não tem jeito. Claro que se eu falar do cancerígeno, esse fato gerador ele vai ser composto de quê? Artigo 68, parágrafo 4º, que vai remeter à LINAC, e portaria 9, portaria interministerial 9 de 2014, que é onde vai estar o tal do agente cancerígeno, onde vai estar a sílica. É fácil, não é, gente? Parece uma coisa complexa definir fato gerador, mas vocês estão achando complexo? Questão. não. Fala a verdade para mim. Eu ainda confesso que estou um pouco. Inclusive, você fala umas coisas aí que acabam me. Por exemplo, você falou que o EPI para o cancerígeno tá abolido, mas lá existe a possibilidade de medidas de proteção. Está Não, não, meio não, não. genérico. Artigo 68, parágrafo 4º. Os agentes que estão na lista nacional de agentes cancerígenos humanos serão avaliados segundo o parágrafo terceiro, que vai no no parágrafo terceiro. O parágrafo terceiro vai dizer só eliminação. Não admite a neutralização. O EPI ele só neutraliza, ele não elimina. Por força da definição dada no artigo 64. O artigo 64 deixa bem claro, olha, eliminação é quando você vai conseguir tirar a exposição. E neutralização é quando a exposição fica abaixo do limite de tolerância.
Então, se lá no artigo 68 está dizendo que os cancerígenos não permitem eliminação, então eu já sei que o EPI ele não vai entrar. Porque se eu der o EPI, eu não consigo, pelo menos em tese, né? Pelo menos em tese, eu não consigo eliminação. Pelo menos em tese, a princípio, né? Pode ser que eu tenha um EPI, o cara está lá hermeticamente fechado, roupa de astronauta. Eu também acho discutível que não exista nenhum EPI, que não seja possível existir algum EPI que consiga eliminação. Mas, a princípio, grosso modo, eu diria que aí eu só vou ter mesmo as medidas de proteção coletiva que vão impedir o contato com a gente. Concorda ou não concorda? Eu não sei, eu até gostaria de revê-la, que agora na memória eu não me lembro lá do item que fala do cancerígeno, do decreto, mas se não der agora, depois eu olho Não, e não, voltamos a... não abra agora. Quer dizer, eu vou abrir agora se o meu computador deixar. Deixa eu abrir mais uma aba, que tem tanta aba aberta aqui. Decreto 3048/99. Compartilhar a tela. Estou aqui no Google, vou clicar aqui, decreto 3048, abriu. Vamos descer lá no artigo 64 primeiro, se ele quiser, é claro, né? Vamos lá. Artigo 64. Parágrafo primeiro. A efetiva exposição configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Vamos só voltar um pouquinho aqui no caput, para deixar claro que a aposentadoria especial, uma vez cumprida o período de carência, será devida ao trabalhador avulso no individual, nananana, que comprove o exercício de atividades com efetiva exposição. Isso também está lá no artigo 201 da Constituição. Isso também está no artigo 58 da Lei 8.203, a expressão efetiva exposição. Aí no parágrafo primeiro, ele vem dizer, tá, e o que é essa tal de efetiva exposição? É quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, não houver eliminação ou neutralização. A nocividade não for eliminada ou neutralizada. Tá, mas achei que é eliminado ou neutralizado. Aí ele vem no parágrafo primeiro A. Para fins dispostos no parágrafo primeiro, ou seja, nesse cara aqui, falou em eliminado, neutralizado, o conceito é eliminação. É a adoção das medidas de controle que efetivamente impossibilitem a exposição a agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho. Essa medida de controle ela tem que impedir a exposição. Aí eu vou chamar de eliminação. E já a neutralização, eu vou chamar de adoção da medida de controle que reduzam a intensidade e a concentração ou a dose do agente prejudicial à saúde ao limite de tolerância previsto nesse regulamento, ou, na sua ausência, na legislação trabalhista. Beleza, então já sei o que é eliminação e neutralização. Aí agora eu vou lá no artigo 68. Eu já sei que a aposentadoria especial é quando tem efetiva exposição. Efetiva exposição, eu primeiro avalio se houve a adoção das medidas de controle. Já sei que aqui, na minha auditoria, eu já sei que se não houver a adoção das medidas de controle, vão estar lá na NR 1.4.1, porque as medidas de controle previstas na legislação trabalhista. Qual é a legislação trabalhista que prevê medidas de controle? NR 1.4.1, que vai prever a hierarquia das medidas de controle. Então, depois de eu analisar se foi empregada a hierarquia das medidas de controle, eu tenho que ver se eliminou a exposição ou se simplesmente neutralizou. Se não eliminou e nem neutralizou, é aposentadoria especial. Beleza. Aí eu vou para o artigo 68. Epa, já passei de 68? Tá aqui.
Artigo 68. Ele vai me dizer aqui no parágrafo 4º o seguinte, ó. Parágrafo 4º, tá aqui, ó. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos parágrafos 2º e 3º desse artigo. E no caput do artigo 64. O que o artigo 64 nos diz? Efetiva exposição. Então, para achar a efetiva exposição, eu vou ter que analisar esses agentes que estiverem listados lá na pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que é a Portaria 14 de 2009, famosa LINAC. Vou ter que avaliar esses agentes. Quem estiver lá na LINAC, eu vou ter que avaliar. For reconhecidamente cancerígeno para humanos, eu vou ter que avaliar segundo os parágrafos 2º e 3º desse mesmo artigo 68. Então, vamos lá no artigo 2º e 3º. Parágrafo 2º e 3º. A avaliação qualitativa de riscos e agentes prejudiciais à saúde será comprovada pela descrição. Então, já sei que, bom, está na LINAC, ele é reconhecidamente cancerígeno para humanos? Ele é se estiver lá naquela relação. Se estiver na relação, para atender o caput do artigo 68, que só é aposentadoria especial, se tiver efetiva exposição, eu tenho que avaliar como? Bom, eu tenho que dizer quais as circunstâncias de exposição ocupacional, a determinada agente, a associação, durante a jornada de trabalho. Como é que isso se dá? Todas as fontes de possibilidade de liberação dos agentes mencionados no inciso 1, tem o agente, ele tá lá na tal listinha, ele é reconhecidamente cancerígeno, e eu vou ter que fazer o quê? Quais são esses agentes? Como é que se dá esse contato? Quais são as fontes possíveis? Começar o contato, não, quais são as fontes? Aí eu tenho que dizer quais são os meios de contato ou exposição dos trabalhadores, via de absorção, aqui, ó, isso aqui é fundamental também. A intensidade da exposição, intensidade não tem nada a ver com limite de tolerância, são coisas diferentes, tem que dizer qual é a intensidade. Então, não posso dizer sílica, não pode. Você tem que me dizer qual é a intensidade de exposição acílica, ainda que não tenha limite de tolerância. A frequência e a duração do contato. Beleza? Opa, atendi. Ele falou cancerígeno, reconhecimento cancerígeno, tem que entender o parágrafo 2º. Então, tá lá, eu vou ter que fazer isso. Mas ele falou também que eu tenho que entender o parágrafo 3º, que vai dizer o seguinte: a comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes. Gente, não, perdão, ele falou isso? Não. Ih, agora eu tô perdido. Não, é aí mesmo. É o parágrafo terceiro. Ah, não, perdão, parágrafo 3º. É que eu não destaquei o que eu estava procurando aqui. Deixa eu recomeçar a botar no artigo 4º. É que o artigo 4º é que é a chave. Os agentes cancerígenos, reconhecimento cancerígeno para humanos, listados, lá, serão avaliados em conformidade com os dispostos parágrafo 2º e 3º. E caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade. É o parágrafo 4º que determina isso. Não é nem o 2º e 3º. O 2º e 3º vão ser necessários. Mas por que eu estou dizendo? Não pode EPI. Não pode EPI por quê? Porque tem que ser medida de controle que elimine a nocividade. Isso é bem claro. Caso seja adotada medida de controle prevista na legislação trabalhista, NR 1.4.1, que elimina a nocividade, será descaracterizada a exposição. Então, só para agente cancerígeno, eu só consigo descaracterizar a exposição se eu fizer a eliminação. Eliminar a exposição. Então, Rodrigo, olha só, na minha visão, se você tem lá, por exemplo, uma substância que tem um alto ponto de ebulição ou de fulgor, ou que você pega a graxa, por exemplo. Uhum. Hoje é difícil, mas ainda pode ter um produto que é tão bom para o fim industrial, por exemplo, mas ele tem essa característica de carcinogenicidade. Eu
eu posso usar uma bomba aplicadora, eu posso usar uma série de coisas, mas eu manipulo peças ainda com certo resíduo antes de fazer a limpeza e tal. Eu tenho luvas que impedem, porque aquilo lá não volatiliza, ele só tem um efeito se eu pegar aquela peça contaminada. Eu tenho luvas hoje que barram isso. Não tem como nada respingar ou volatilizar. Essas coisas talvez é uma filigrana que eu estou insistindo, mas pode ser que exista essa hipótese. Parece que não é assim Eu absoluto. particularmente, não entendo que a luva elimina. Ela evita. Afirmar que eu estou manipulando uma peça e que porque estou usando a luva eu nunca vou ter contato com a graxa, desculpa, isso não é o mundo real. Com todo respeito. Nem no restaurante eu consigo comer alguma coisa sem cair alguma coisa na minha blusa. Isso não existe. Aí você está dizendo que o cara entra lá na oficina, independente se é a graxa, tá? Ele entra e sai como se tivesse saído do banho. Como se a roupa dele não tivesse. Que é isso? A gente sabe que tem contato, sim. O EPI, ele não elimina, ele evita. Se bem usado, ele pode até eliminar. Mas você não tem como garantir que esse EPI eliminou. Você não tem como, você me desculpa. Você teria que ter a prova, nesse caso está me dizendo, teria que ter a prova de que todo aquele tempo do contrato de trabalho, em todas as jornadas, minuto a minuto, o EPI funcionou. Você consegue fazer isso na proteção coletiva. Na proteção individual, você não consegue provar essa eliminação. Em tese, no laboratório, se usado corretamente, esse EPI pode eliminar. Se usado corretamente. Em tese, na prática, você sabe que aí você teria que gerar uma prova que é praticamente impossível. Vai ficar mais caro você monitorar o tempo todo o cara, se houve ou não. Subiu um pouquinho a luva? Subiu um pouquinho a luva já era. Um abraço. Como é que não tem contato? Pegou outra parte do corpo, por uma série de circunstâncias. É por isso que não se considera a EPI como capaz de eliminar. Porque basta um rasguinho na luva. Ninguém nunca usa luva rasgada. E às vezes a Aí você tem, própria luva fica suja. entra. Assim, você tem N possibilidades de falha desse equipamento. É diferente, por exemplo, do exaustor. Tá lá no ar, o exaustor suga tudo, eu consigo medir, eu consigo ir lá ver se esse agente está naquela atmosfera. Aí eu consigo comprovar. Não, eu estou medindo a atmosfera aqui dentro, desse laboratório, desse trator, dessa máquina agrícola. Quando é coletivo, eu consigo fazer a prova de que funcionou mesmo. Agora, no individual, eu dependo do comportamento do trabalhador e eu não consigo gerar prova, isso é que é o pior. Eu não consigo. A gente nunca pode esquecer. Condições de laboratório não são condições reais. Não são condições reais. O coletivo ele não depende do trabalhador passar lá para assinar uma ficha EPI. Aí eu pego todo esse trabalho, não, que a luva é perfeita, que não sei o quê, que impede, copra o cara toda, balaclava, não sei o quê, o cara não está assinando a ficha. Você percebe que são muitos fatores e por isso se Não, torna impossível eu dizer que EPI elimina? Elimina só no não, laboratório, só na teoria. me convenceu. Eu acho que é difícil. Realmente você não Não tem tem esse como, não tem controle. como. Mas dá para usar ela toda, pô. Aí eu vou usar as especificações do laboratório para dizer que eu eliminei, sendo que, na verdade, o que vai eliminar vai ser o comportamento do trabalhador? Não tem como, né? É comportamento, não tem jeito. Os caras, eu não gosto não, que tá me incomodando, estou muito suado. Essa luva é muito pequena que eu sou gordo, eu tenho muito pelo no braço. Eu não consigo pegar direito a peça, ela é muito pequena, então tira a luva mesmo, isso aqui não faz mal, não. Eu estou mentindo? Estou Não, mentindo. não tá. É EPI fácil. elimina? Se você pegar, por exemplo, num centro cirúrgico, é, você está usando uma luva que ela tem que garantir que o médico não contamine o Então paciente ninguém nunca foi contaminado no centro cirúrgico? e que o médico não seja contaminado. Então,
Mas ali é um ambiente onde o sujeito é altamente conscientizado e ele sabe que Não, 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 se não, José, acontecer não algo, adianta. Se eu falar de EPI, pode ser o médico, pode ser a melhor equipe médica do mundo. Vai continuar dependendo daquelas circunstâncias. Você vai dizer para mim que nunca teve um médico que não foi contaminado, que numa emergência chega lá e mete a mão sem a luva, que o bisturi não passa, não rasga um pedacinho da luva. Que isso? Isso não é mundo real. No laboratório, tudo bem. No mundo real, e tá morrendo. Peraí, me passa o bisturi, desculpa, caiu, rasgou. Eu vou parar, vou interromper tudo para correr lá para trocar. Deixa eu terminar esse negócio aqui. É claro que a incidência pode ser mínima, mas eu nunca posso dizer que um equipamento que depende do homem, do comportamento humano, eliminou um risco. Se eu, mas ele estava doidão e foi operar sem luva, acontece. Foi operar com a luva errada, acontece, acontece. É ser humano, é comportamento do ser humano. Não adianta. Aí eu sempre dependeria. Eu nunca dependo do trabalhador quando ele é coletivo. Eu não quero saber se você gosta, se você não gosta. O troço aqui está funcionando. A máquina está isolada, tem uma exaustão, ou os vários outros equipamentos coletivos. Mas se eu fazer equipamento que depende do homem, não eliminou. Porque eu não consigo prova técnica científica de 100% do tempo. Se cabe mesmo, a questão antropométrica, se encaixou direito, se não encaixou, se usou, se não usou, se foi todo o tempo, se não foi todo o tempo. E é isso, inclusive, que o pessoal não consegue entender. Só o cisma que o EPI, porque lá no laboratório, o CA diz, os EPIs são muito eficazes. São muito eficazes lá no laboratório. Lá no laboratório, você não consegue prova no mundo real. Não, não adianta. O custo para você, por exemplo, pegar EPI para ruído e provar que encaixou certinho. Você vai fazer o quê? Vai contratar um bando de microfone MIRI? Vai? Para ver em cada ouvidinho de cada trabalhador? Não, então você não vai comprovar para mim que o EPI é eficaz. O pessoal fica nessa baboseira aí que não, que o EPI atualmente é eficaz. Mentira. Porque o Rodrigo tem a cabeça menor, o Rodrigo tem a cabeça maior. O chefe do Rodrigo chamou, ele tirou. Fala, chefinho. Aí pronto, aí a atenuação já caiu por tanto tempo, em função, aí tem um cálculo, o tempo que ficou fora lá protegendo. O pessoal não consegue entender isso. Eles querem fingir que, como no laboratório, nas condições ideais, funciona o EPI, no mundo real vai ser igualzinho no laboratório e todo mundo sabe que é impossível, nem que seja por erro deliberado do trabalhador. Nem que seja. Mas você não eliminou o risco. O risco ali da contaminação está na sala cirúrgica. Está no centro cirúrgico, sim. Basta um doido, sem querer cortar uma luva, esquecer de não colocar a luva. Basta acontecer alguma coisa excepcional. Então você não elimina, você neutraliza enquanto estiver o uso. Por isso que a gente nunca diz que EPI elimina. EPI não elimina. Ele pode eliminar nas condições ideais e no mundo real do trabalho você não consegue provar que houve realmente eliminação. Esse é o problema de qualquer EPI, qualquer um. Uma máscara facial, mas ela é desenvolvida pela NASA, filtra tudo. Ah, tá, o cara tem barba. Ah, tá, o cara esqueceu. Ah, tá, tava suando. Ah, tá, não sei o quê. Você começa a ver vários pontos de falha para o uso do EPI. Inclusive, quem trata isso muito, que é mega contra o EPI, é o Paulo Rogério. Usa lá as formas da engenharia, não sei o que e tal, para mostrar por que que o EPI ele não pode ser considerado 100%. Ele não pode, como sendo capaz de nenhum EPI, não faça do ruído, não, de nenhum EPI. É a teoria da falha dentro da engenharia. Não tem como, cara. Como é que você vai pegar 1 milhão de trabalhadores, vamos dizer, sei lá, 10 milhões, 5 milhões de trabalhadores expostos a ruído, todos com EPI. Todos se comportaram bonitinho, certinho, ninguém tirou, todo mundo usou, encaixou para cada um. Não é assim. Não tem como. Não tem como. O pessoal finge, né, que é muito técnico, né? E aí esquece esses detalhezinhos, né? Diz que é muito técnico, apostando no trabalhador, só quer a correção. Mentira. Não pegue o que está no laboratório. Se depende do comportamento humano, você não eliminou, não tirou o risco dali, um abraço. Hoje mesmo eu fiz um post no LinkedIn, eu vi um vídeo no Instagram, e decidi colocar lá no LinkedIn, é um videozinho dizendo, o marido chega para a mulher e pergunta, por que que você, quando você frita salsicha, você corta as pontas?
Ah, eu faço isso que minha mãe fazia. No dia seguinte vai perguntar, mãe, por que que quando a senhora frita salsicha corta as pontas? Eu faço isso porque a sua avó fazia. Ela vai no dia seguinte, vai na avó. Avó, por que que você quando corta salsicha, quando frita salsicha, corta as pontas? Eu fazia isso porque a sua bisavó fazia. Ela vai na bisavó. Ô, Bisa, por que quando você frita salsicha, você corta as pontas? Aí a Bisa vira e fala, nossa, vocês não compraram uma frigideira que caiba a salsicha? Você estava todo mundo fazendo ali e tal, não sei o quê, sem uma análise crítica da coisa. A bisavó começou a cortar porque a frigideira era pequena. Aí a filha viu, a neta viu, a bisneta viu, tá todo mundo e ninguém faz análise crítica. Quando eu falar aqui de risco, aí eu fiz um texto falando sobre as salsichas da segurança do trabalho. Uma das coisas que eu coloquei foi justamente essa questão do acidente de trabalho, na verdade, do risco. Eu já ouvi muito profissional de SST dizer que 80% dos acidentes acontecem pelo comportamento humano. Está toda redondinha a segurança da empresa, vai lá o trabalhador e coloca a mão na máquina. Não. O acidente acontece porque o risco existe. O comportamento humano é o gatilho. Você não eliminou o risco. O acidente, o leão morde as pessoas porque você foi lá na selva e colocou ele dentro de uma jaula. O acidente não aconteceu porque o domador esqueceu a jaula aberta. E aí o leão fugiu e mordeu o pessoal no zoológico. Não. Porque você pode deixar aquela jaula aberta o quanto você quiser. O fator de risco é o leão. Você pode deixar a jaula aberta 1 milhão de vezes. O domador pode nem lembrar que existe tranca na jaula. É o fator de risco que você coloca perto das pessoas. O comportamento humano é o gatilho. Né? Aquela tempestade perfeita. Você tem fator de risco, um leão que morde, aí vem o cara e esquece de fechar a jaula, acontece a coisa. E isso serve aqui para a gente falar da neutralização da eliminação. Se eliminou, o risco está ali, então você não eliminou. Se está o risco ali presente, já é mais a luva, mas o EPI protege. Desculpa. Desculpa. Enquanto estiver aqui, o leão só não vai morder as pessoas se todos os dias fecharem a jaula. Basta deixar um dia aberto. Acabou, vai morder as pessoas. Por isso que eu não chamo de eliminação. Eliminação é não tem contato. Tem contato, mesmo que através da luva, não eliminei. Tem exposição. O nível pode ser baixíssimo ou até insignificante, mas tem exposição. Por quê? Por uma série de motivos. Porque eu teria que, mas o principal é que eu teria que garantir eficácia 100% do tempo, ninguém consegue garantir. Porque eu dependo principalmente, nesse caso, do fator humano, do comportamento, as características antropométricas, tamanho do braço, tamanho da cara, tamanho da orelha, tamanho não sei o quê, conforto, desconforto, processo produtivo, relacionamento humano, o chefe que é no meio da produção berra e grita, que é cara ouça, você não tem uma sala, por exemplo, lá no meio de uma área com ruído, você não tem uma sala isolada para o cara poder tirar o abafador, e blá, 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 o uso errado de máquinas de equipamentos, falta de planejamento da produção, ligam 5 máquinas ao mesmo tempo, esquece de pegar o EPI e não coloca direito, aí acha que o negócio para colocar no ouvido é para botar no nariz, porque tem poeira, você tem uma série de fatores. Então você nunca consegue, por isso que EPI não elimina. EPI não elimina, mesmo na NASA, o cara super treinado, o risco está ali, pode acontecer. Ou você elimina o risco, ou já era. E só elimina o risco quando não depende da pessoa humana. Quando eu tiro o leão, levo para a floresta ou para outro lugar. Se o leão está aqui, mesmo trancado, o risco está aqui. Eu não eliminei. A minha jaula, ela vai, em condições ideais, neutralizar o leão. Nunca eliminar. Nunca eliminar. Porque basta um dia esquecerem a jaula aberta. Vocês concordam comigo? Olha, Rodrigo, você me convenceu para o cancerígeno, mas para os demais eu ainda estou. Então, se for isso Não, para mesmo, qualquer um. Não, mas para qualquer um. Como é que você vai garantir que o cara usou o não, EPI 100% do tempo? Como é que você gera essa prova? não, então, mas nós chegamos aqui num ponto, então, que toda condição onde a medida coletiva não conseguiu controlar,
e eles estiveram usando, por exemplo, um respirador ou um protetor auditivo, vai caracterizar. Concordo com você. Mas é isso que os advogados previdenciaristas falam. Como é que eu posso descaracterizar a aposentadoria especial em cima de EPI? Como é que a lei, em 1998, inventou isso? Porque eu não eliminei o risco. Eu não tenho. Esse é um debate que vem na justiça há muito tempo. Só que vamos lembrar, né, aquela questão das forças sociais. Eu tenho de um lado o trabalhador falando o óbvio. Oi? Você nem sabe se eu realmente usei, você nem sabe se cabia em mim aquele EPI, você nem sabe se realmente na fábrica, lá no laboratório, ele funcionou, mas você não viu minha condição real. E o risco estava ali, então você não pode dizer que, na verdade, eu estava protegido. Os trabalhadores pressionam nisso há muito tempo. Inclusive, lá no área 66435, uma das preocupações, um dos argumentos usados, se não me engano, foi pelo ministro que é atualmente presidente do STF, agora, esqueci o nome dele agora, ele não era presidente na época, óbvio, mas é justamente isso. A gente tem que tomar cuidado aqui, a gente está discutindo EPI para ruído, mas tem que tomar cuidado com os outros benefícios, o impacto na Previdência. Houve uma opção política ali no área 64335, porque se você for rigoroso, do ponto de vista técnico, EPI não pode caracterizar a aposentadoria. Não, EPI não descaracteriza insalubridade para nenhum agente. Você teria que fazer uma produção de provas surreal para você provar que o EPI funcionou da mesma maneira. Só que vamos lembrar, eu não estou só protegendo o trabalhador, também estou protegendo o Caixa da Previdência, estou protegendo o trabalhador também de outra forma, garantindo que a Previdência exista. Então, essa é uma discussão há muito tempo nos tribunais. É uma tese, sim, dos advogados previdenciaristas. Já li vários artigos sobre isso, várias pesquisas sobre isso. Só que a gente não vai ter aí nem o legislador, que são políticos eleitos, nem o juiz, né? Na verdade, estou falando aí ministro, embargador, que seja, né? Estou falando juiz de forma genérica, ou seja, julgador, eles não são imunes às outras questões. Então, eu não posso esperar que a legislação seja perfeita desse ponto de vista do rigor técnico, nem os julgamentos sejam, porque eu tenho que acomodar vários interesses. Nem sempre é aquela história de Salomão. Duas mulheres, só tem um filho, eu dou para quem o filho? As duas estão dizendo é meu, é meu, é meu. Eu não tenho solução, eu não tenho como gerar um outro filho. Eu tenho aqui de um lado assim, cara, realmente EPI não elimina a salubridade. Realmente, para eliminar, eu teria que fazer uma prova absurda e humanamente impossível. A não ser que um dia coloque um chip no EPI, tenha tecnologia para dizer se ele funcionou ou não. Enquanto não chegar nisso, não tem como produzir tudo isso. Aí eu tenho esse lado. Mas também tem o outro lado do custo da mão de obra, tem o lado do gasto da previdência. Só tenho um filho, é uma decisão a ser tomada, e eu tenho que atender interesses distintos. Alguém vai ficar triste. Em 98, quando o legislador Fernando Henrique ele inventa essa coisa de eficácia do DPI para eliminar a aposentadoria especial, é um absurdo, do ponto de vista técnico. Qualquer bom profissional da higiene ocupacional sabe disso. Existe. É surreal. Mas foi opção do legislador e os julgadores mantiveram. Mas também tem que ter o lado deles. Por quê? Aí, quando chegou no caso do ruído, 97, Fernando Henrique multiplica por 400% de minha intolerância, sai de 80 para 90, ou seja, o dobro de 80 a 85, o dobro de 85 a 90, então é o dobro do dobro. O cara multiplica por 4 vezes a minha intolerância. Em 98, ainda introduz a eficácia do EPI. Quer dizer, o cara se aposentava com 80, passando de 80 decibéis, agora o cara para se aposentar vai ter que passar de 100 decibéis. Energia sonora absurda. Claro que os trabalhadores entram na justiça. Por isso estamos aqui até hoje falando de área 64365. Aí, nesse caso do ruído, o judiciário examinou e deu razão aos trabalhadores. Realmente, pô, eu não posso dizer que o fato da empresa entregue um EPI que serviu para o cara, que deu tudo certinho. É uma discussão que não termina, justamente porque é a história das duas mães lá com Salomão, só tem um filho. Acho que no ano passado, o STJ, inclusive,
ia julgar um recurso repetitivo, esse julgamento ele valeria, né, como seria vinculante para a justiça, justamente não para o ruído, tá? Para os outros agentes, né? O STJ reconheceu que o ruído está lá com a STF, não vão mexer nessa barafunda, não. Mas pela pressão, os diversos processos trabalhadores questionando essa questão da eficácia do EPI no centro cirúrgico. Pô, pelo amor de Deus. Você faz um quesito para perícia, você destrói na hora. Na hora, na hora, na hora. Aí o STJ ia julgar isso, determinando qual o conjunto probatório mínimo necessário que o juiz, para que o juiz, o Poder Judiciário, exigisse para que fosse provada a eficácia do EPI, já que está previsto na lei. Ah, eficácia do EPI, beleza. Mas o que é eficácia do EPI? A lei também não diz o que é. Foi pautado, ia começar o julgamento, foi tirado da pauta. Não voltou até hoje. Essa é a nossa realidade. O assunto é bem mais amplo, mas é aquela coisa, eu tenho que atender mais o interesse da sociedade. Não adianta eu pensar só que vai ter rigor técnico. Tecnicamente falando, o EPI não pode caracterizar insalubridade nem querendo. A não ser que tenha chipzinho, monitore 24 horas por dia e diga, está na posição certa ou não está. Tirando isso, seria impossível. Mas o que que eu faço? O que me dói é ver profissional de SST, congresso da BHO, palestra dizendo que os EPIs hoje são mais eficazes. Eles podem ser eficazes o quanto for, mas você não consegue conjunto probatório que ele foi eficaz no caso individual, por mais avançados que eles sejam, por mais avançados. Em condições de laboratório é uma coisa, no mundo real, você não consegue gerar a prova de todo o período examinado, que é o contrato de trabalho, que funcionou nas mesmas condições de laboratório. Então, isso é uma perda de tempo absurda. É absurda, absurda, é ridículo, é surreal, é de um nível técnico, esse tipo de debate que chega a doer. Quem devia estar defendendo que o EPI não pode ser considerado eficaz é o profissional de higiene ocupacional, porque ele tem os recursos técnicos, ele faz as perícias, ele que tem que contar para a sociedade. O legislador errou. E aqui no Brasil inverte, né? É o escravo que defende o dono. É a árvore que volta no machado. É o profissional do SST que diz que o EPI funciona. Não tem como. Você é louco, você é doido. Parece que os profissionais de SST expressam os patrões. Estão muito preocupados com quanto o patrão vai gastar. É impressionante. É impressionante. Não vai afetar nada você, não, mas o cara briga por aquilo ali como se fosse ele. Aqui no Brasil se inverteu tudo. O cara tá entregando pizza de bicicleta no Uber Eats e tá dizendo que é empreendedor, tá defendendo que tem que ser assim mesmo, não tem que ter 13º, carteira assinada, previdência pública, não tem que ter nada. Aqui se inverteu tudo. É no Congresso higienista que é defendida a ideia de que a EPI pode sim proteger o trabalhador. Hum, Meu Deus! São os higienistas brasileiros que estão dizendo isso? Meu Deus! Jesus amado, Cristo Senhor, no Congresso dos donos da indústria, eu entendo. O cara fumando charuto, tomando uísque 24 anos, dizer, não, pô, tem que parar com esse negócio aí porque eu dou EPI. Ali faz sentido. Higienista, Congresso técnico, defender uma barbaridade dessa, que como no laboratório protege na vida real, vai proteger para todos os trabalhadores independentes das questões antropométricas, das questões reais, das questões atmosféricas. Ui! É Brasil, né? Eu chego, por exemplo, o cara que fala isso, ele fica, né? Vocês sabem aí. Um monte de cara com raiva de mim. Eu falo assim, estão de brincadeira. A BH é uma desgraça. É uma desgraça. É uma desgraça. Passa ideias, conceitos ser completamente errados profissionais, porque saindo dali repetindo. Tem a força, a autoridade. É brincadeira que eu já vi a BH fazendo. Nesse último congresso fez a mesma coisa. Em vez de preparar os profissionais higienistas para eliminar o risco, para entender as limitações dos equipamentos de proteção,
Vai lá defender que não. Ih, estão muito abaixo. Temos que rever o ARE 66465 porque os equipamentos evoluíram muito. Mas é Brasil. Respondi a você, Zé Fábio? Ó, Rodrigo, eu, sinceramente, eu sei que você tem razão no geral, mas o que eu fico olhando é o nosso cenário. Nós temos uma NR6 que certifica, ou pelo menos exige que quem quiser botar um produto no mercado, diz que tem que submeter a um ensaio. O ensaio obedece normas reconhecidas no mundo inteiro e ele obtém aquele laudo, submete ao Ministério do Trabalho, que diz isso é uma coisa eficaz. Ele cumpre essa função. Ele filtra tanto, ele atenua tanto, ele é Em impermeável. condições corretas. Nunca se esqueça disso. Não, É, então não, mas nas condições previstas de uso, ele atenua tanto, não sei o quê. então é isso, sabe? A gente tem. Aí você vai na NR15, diz lá que você pode eliminar a insalubridade pelas medidas de controle lá e pela proteção Mas individual. você, como profissional experiente, a NR15 está clara? Perdão, está certa? Não, não tá. Esse é o Não, mas problema. não, O não, não, problema é não é que o que a eu norma diz. A gente aplica a norma, é claro, a gente não faz lei, não mas estou estou dizendo falando. é que assim, é o contexto. Aí nós temos uma NR7 que prevê uma série de indicadores biológicos que são sinalizadores da ineficácia ou da eficácia do controle. Então, se eu tenho marcadores lá biológicos que indicam que, num certo nível, houve exposição ou não, se eu junto tudo isso, um EPI Não, não, certificado, não lá, fala isso que aí dói meu coração, José. Você não, está dizendo para mim que ao longo do contrato de trabalho, os exames da NR7 probam ou não que houve exposição? Pelo amor de não, Deus, sílica demora 20 anos, amianto demora 20 anos para aparecer, não, José. então, mas nós estamos falando daqueles que são de efeito crônico e que dependem de uma longa exposição, mas aqueles de efeito mais agudo, ele, tanto que você tem até um critério, um tempo de exposição para você fazer a amostragem biológica, etc. e tal. E, então, mas o que eu fico pensando é assim, pensa na cabeça do empresário e fala, bom, então, se de tudo isso eu estou ferrado lá, que tal eu arriscar? E se alguém tiver um problema grave, eu assumo, eu pago, Não e é no isso. resto sai mais barato. É, José, é uma vamos, reflexão. olha a analogia que eu fiz. Salomão, com duas mulheres, só tem um filho. O problema é que os interesses dos envolvidos, eles não são necessariamente convergentes. Eles muitas vezes são conflitantes. Esse é o grande problema. O pessoal, às vezes a gente quer, tem que aperfeiçoar a lei, tem que deixar claro. Será que dá para deixar claro? Será que tem como atender a todo mundo deixando claro? O empresário também está na sociedade. O gestor público lá que vai destinar verba para o SUS e para o Previdência Social também está na sociedade. O trabalhador também está na sociedade. É muita mãe reclamando um filho, só tem um filho vivo, e são várias mães pedindo. O que eu estou colocando são duas coisas diferentes. No momento eu estou falando assim, não considero EPI para descaracterizar a aposentadoria especial. Não falei isso. Falei, ó, para cancerígeno não pode, porque está aqui a legislação. Quem está falando aqui, ó, parágrafo 4º está dizendo, se eliminar, acabou, está lá no artigo 64, que é eliminação. Aí eu vou falar porque eu não sei o que estou falando. E não vou falar isso para os outros, é claro, não tem problema. O que eu estou falando é, o que não dá é para eu ser profissional da área e não identificar quando a norma é incorreta, a limitação da técnica, a limitação do equipamento. Esse é que é o absurdo. Estou falando duas coisas diferentes. Cara, você tem Não, que aplica, concordo. pô, lá na Não, norma aplica. Eu posso fazer, não, agora, fazer congresso de higienista para dizer que EPI protege, aí não, aí eu não aceito. A NR15 pode dizer, a Lei 8.213 pode dizer, o STF pode dizer, higienista não pode dizer. Aí é corrupção, aí é incapacidade técnica, aí é ferir padrões éticos.
Eu não posso fazer isso. Uma coisa é eu fazer concurso público e ser carcereiro. Ah, vou trabalhar no sistema penitenciário. Outra coisa é dizer que as prisões brasileiras não são uma masmorra do século da Idade Média. São. Estão errados, sim. Estão erradas, sim. Isso não quer dizer, não é por isso que eu vou abrir a porta lá e deixar todo mundo fugir. Não, vai continuar preso aqui, posso fazer nada. Mas se alguém vier me perguntar, eu jamais vou dizer, tem que. Não, ele não tem que estar ali, porque a Constituição diz que mesmo quando ele é criminoso, e amanhã pode ser meu filho, pode ser qualquer pessoa da sociedade, tem que ter um tratamento digno. Ele é criminoso sim, mas ainda assim ele tem, e dá para ter regime rigoroso, punir efetivamente o cara sem colocar o cara num lugar que cabe em 10 pessoas, colocar 40 com rato, dormir em pé. Isso é desumano. Isso é ruim, isso é bárbaro. O que não quer dizer que eu vou abrir a porta. Eu acho que a minha maior crítica é essa. Peraí, são duas coisas diferentes. Eu vou aplicar a norma porque ela é assim. Ponto. É a regra. Agora, tentar encontrar justificativas que não existem para que ela exista, eu não posso fazer isso. EPI não elimina risco. Só elimina risco em condições de laboratório. E eu não tenho como provar que essas condições existem nem na NASA, nem em centro cirúrgico. Não tem como. Não tem como. E acho que todo profissional de SST deveria falar isso. Todo profissional de SST. Só que aqui a gente investe, é o engenheiro de segurança que está defendendo que a súmula 448 está errada. É um absurdo. Cara, você paga adicional para alguém? Não, você não paga. Você acha que o salário que esse cara ganha remunera o risco real? Não, não remunera. O cara ganha um salário mínimo e meio, é sério? Você está preocupado que ele ganhe R$ 500 a mais? Que ainda vai ser um valor irrisório para limpar o seu vômito quando você chega doidão no shopping, chega doidão na boate, chega doidão no restaurante, fala, plá, vai banheiro, vomita tudo, ele que vai limpar. Está dizendo para mim que ele não tem que receber isso. Quando pega lá a camisinha, que você vai lá transar no banheiro, é ele que tira. A fralda do seu filho no shopping, é ele que tira. Você cospe, bota a comida na boca lá na praça de alimentação no shopping, cospe. É ele que tem que recolher aquilo ali, ele que tem que limpar aquilo ali. Aí é você, profissional de saúde e segurança, que diz que aquilo ali não é insalubre, mas não está na NR15. Eu sou técnico. Técnico você não tem nada. Pelo amor de Deus, isso é tudo menos técnico. A técnica vai examinar esses materiais todos que eu citei, todos os que eu não citei também, vai identificar os patógenos. A técnica vai explicar para mim por que que aquilo ali pode agredir a saúde dele. As contaminações, isso é ser técnico. Aplicar NR15 não é ser técnico, é se aplicando norma jurídica, que de técnico não tem nada. A norma jurídica, ela, no mais das vezes, não está errado, tá? Não estou condenando norma jurídica, no mais das vezes ela vai ser política, ela vai entender, ela vai estar sempre atendendo aos interesses de uma parte da sociedade. E é legítimo, e faz parte da regra do jogo. Seja eu vou atender o pastor, o padre, o coroinha, a mulher da novena, alguém eu vou estar atendendo. A norma jurídica, a lei, a NR, a súmula, ela nunca vai ter o rigor científico, nem pode ter, porque o mundo não é assim. O mundo não é assim. A sociedade está sempre numa contraposição de forças. Um puxa para cá, outro puxa para lá, um puxa para cá, outro puxa para lá. Então, o que me dói é ver perito dizendo que é técnico aplicar NR15. Não, pelo amor de Deus, você tem limite de tolerância ali que a ciência. Você vai na NIOSH, o limite de tolerância NR15 é 300 vezes acima. E você é técnico? Não, você não é técnico, você está aplicando norma jurídica. Técnico, seu laudo é técnico no aspecto que você fez uma dosimetria, que você fez um questionário. Essa é a parte técnica do laudo. A conclusão que se baseia só no NR15, essa não é técnica. Se fosse só técnica, você não olhava para o NR15. Se for só técnico. Aí você ia ver os tratados científicos, você ia ver outras coisas. É essa distorção, higienista defendendo que EPI protege o trabalhador, perito dizendo que é técnico quando aplica NR15, completamente defasada, absurda. A gente, eu fico sempre pensando assim, cara, quem corre mais riscos? Quem corre mais riscos não. Vamos pegar os últimos 10 anos no Brasil. Morreu mais gente caindo de andaime a 50 metros de altura, 100 metros de altura, 140 metros de altura, ou morreu gente por explosão de bomba de gasolina? Alguém sabe me dizer? Você viu mais notícias de bomba de gasolina explodindo e matando frentista
ou trabalhador em trabalho em altura, despencando e caindo? Alguém sabe Mais dizer em, aqui? mais em trabalho em altura. Mas a NR16 diz que é perigoso trabalhar na bomba de gasolina, mas não é perigoso trabalhar com risco de queda. Onde que isso é técnico? Onde que isso é técnico? Eu sou técnico, eu apliquei NR16. Não. Você aplica norma jurídica, pelo amor de Deus, para de falar isso. Você aplica norma jurídica. A técnica vai dizer para você que perigoso é trabalhar em altura. Só que a gente fica repetindo, fica cortando a pontinha da salsicha sem entender de onde veio isso. Não entende que quando eu estou lá no Congresso da BHO, na verdade, eu estou defendendo gente que está ficando milionária com essas ideias bestas. E eu saio dali e vou lá para o Rio Grande do Sul, vou lá para o Mato Grosso, vou lá para o Acre. Ficar repetindo aquelas besteiras, sem nem ter a consciência crítica. Não. Uma coisa é aplicar norma, a gente tem que aplicar. A lei, justa ou injusta, ela é lei. Beleza. Mas não vem dizer para mim, não vem defender para mim, pelo amor de Deus, que EPI elimina risco, que EPI protege o trabalhador integralmente, que laudo técnico é quando aplica NR15 e 16. Pô, pelo amor de Deus. O que é mais perigoso? Dirigir um caminhão ou trabalhar, ou trabalhar numa bomba de gasolina? Ou trocar bujão de gás paleteira? O que é mais. Quem mata mais? Quem morre mais, gente? O cara que está trocando bujão em paleteira ou o cara que está dirigindo caminhão nos Estados do Brasil? Caminhão na estrada. Mas não é Caminhão também. perigoso. Você tem mais chance de morrer. Ah, mas a periculosidade não é para o cara que tem que morrer, o cara que tem mais chance de morrer, de ter um dano irreversível, grave, imediato, súbito, não é essa a definição de periculosidade? Então já sabe que a NR16 não tem nada de técnica. Nada, nada, nada. É opção. É opção, pode ter feito sentido em algum momento, mas técnico não vai dizer para mim, não. Eu não estou reconhecendo a periculosidade das atividades todas, não estou. Assim como o anexo 4 não reconhece os agentes nocivos, assim como a NR15 não reconhece, assim como os limites estão defasados. Isso não quer dizer que eu não vá aplicar. São coisas diferentes. Mas não vem dizer para mim que você é engenheiro de segurança e é contra a súmula 448, porque não está na NR15. Pô, pelo amor de Deus, aí dá um tiro na cabeça. Não tira a cabeça que você é engenheiro, não. Tira a cabeça não tem capacidade intelectual, pô. Você não percebeu nunca que aquele troço era entrada de técnico? Você nunca percebeu? Eu não posso falar isso. Estou falando só para vocês, são meus amigos. Mas dá vontade para eu falar isso. Você é retardado, seu engenheiro. Fala para mim que técnico, aplicar NR15 técnico, um troço decrépito daquele, um troço absurdo. Aplicar NR16. O cara trabalha em altura, mano. Os caras estão morrendo aí, pô. Toda hora cai. Todo dia morre um trabalhador brasileiro caindo de altura, mano. Pô, risco de vida altíssimo. Tá maluco? Onde é que esse troço é técnico? Mas eu não posso falar isso, né? Que aí o pessoal vai ficar mais, já é chateado comigo, vai ficar mais chateado ainda. É só isso que eu coloco, tá, ô José? Regra é regra. Não, tudo bem, nós já estamos com a hora Mas, avançada, mas eu quero depois, ainda na próxima, confirmar isso. O que que eu vou fazer na hora da caracterização lá no seguir a PPT? regra. Seguir a regra. Se for quantitativo, é EPI, exceto ruído, até a questão do ruído, vai deixar para o outro lado. Seguir a regra. Se for qualitativo, só eliminação. Porque não tem limite de tolerância, porque a definição da neutralização é que após a adoção das medidas de controle, fica abaixo do limite de tolerância do regulamento ou da legislação trabalhista. Se eu não tiver limite de tolerância, ele é qualitativo. No caso do cancerígeno, mesmo tendo limite de tolerância, é qualitativo. Então, esquece, só eliminação possível. Por eliminação, quem não é cancerígeno, por eliminação, eu não consigo enquadrar na neutralização, por não ter limite de tolerância, porque a definição de neutralização depende do limite de tolerância. Se eu não tenho limite de tolerância, eu não consigo aplicar o conceito de neutralização. Então, só vai sobre a eliminação. O que você vai fazer? Aplicar a regra. Justa ou injusta, tecnicamente certo ou errada, não é eixo, ponto. Você tem Tá, que. então tá, agora chegamos num acordo. Entendi porque o objeto é a caracterização ou descaracterização da aposentadoria especial. Então, o Bom, fato gerador tá aí, é desse jeito. Entendido. deixa eu Beleza. só mostrar. Eu não deu tempo de eu mostrar para vocês, mas eu ia mostrar para vocês. Falei. Esse, por exemplo, é um trabalho que eu estou fazendo, mostrando exatamente, fazendo exatamente isso, que não tem nada demais. Os três bloquinhos lá do fato gerador. Agente, qual é o comando principal? Artigo 68.
A relação dos agentes que vai estar no anexo 4. Qual é o comando secundário? Algum item do anexo 4. Todo fato gerador da aposentadoria especial vai começar assim. Não tem jeito. Você vai colocar isso aqui e na sequência vai botar qual é o item. Aí eu vou para o segundo ponto. Efetiva exposição de limite de tolerância. Qual é o comando principal? Eu vou estar lá na efetiva exposição, definindo o que que é, eliminação, neutralização. Na sequência, eu vou ter que ir para onde? Eu também vou ter que considerar que está junto com isso aqui, a questão dos cancerígenos, que eu falei lá, parágrafo 4º. E vai trazer aqui a palavrinha elimine. Não tem jeito, não tem para onde correr. Não pode pegar qualquer agente lá do anexo 4. Você vai enquadrar primeiro aqui, com isso aqui, com o item, e na sequência você vai ter que dizer para mim se houve a neutralização, se houve a eliminação. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Mas você vai ter também que me dizer que não está terminando essa parte aqui, tá, pessoal? Quer dizer, como comando secundário, porque como ele remete às comando principal, são aqueles ali, eliminação, neutralização, agente cancerígeno. Onde é que ele está aqui? Agora, o segundo ponto, os comandos secundários. Porque para fazer essa primeira parte, eu vou ter que ver NR1.41. Por quê? Aqui está NR4, eu sou um retardado, NR6. NR6, que como o José Fábio falou, só a EPI se tiver lá, a definição de EPI está na NR6. Eu não posso dizer que eu adotei as medidas de proteção previstas na legislação trabalhista se eu não considerar a NR6. E vou ver lá a NR9.6.1 neste momento, né? Até o final do ano parece que vai mudar, para ver limite de tolerância, porque é só o ruído que está lá. E ainda vou ter que ver a LINAC. Se eu pegar a sílica, por exemplo, eu vou cortar isso aqui e vou cortar isso aqui. Se eu pegar a sílica, vou pegar isso e isso. Vou cortar o item 2 aqui no comando principal, sílica. Vou cortar o item 2 que não tem neutralização. Vou cortar esse segundo item, NR6, que não tem EPI para sílica. Vou cortar NR9.6, porque não tem limitando a legislação trabalhista. Vou deixar LINAC. Acabei de fazer as primeiras duas partes do fato gerador sílica. Aí, que eu não terminei ainda, não deu tempo ainda, estava até fazendo isso antes da aula. Agora eu vou ter que ir para a metodologia de avaliação, que é outro ponto que eu tenho que considerar. Porque não é simplesmente, mas como é que eu avaliei isso? Aí eu vou ter que dizer quais as NHOs e quais as notas técnicas e pareceres da Fundacentro. Primeiro eu tenho que reconhecer que o fato gerador é determinado, esse pedaço do fato gerador é determinado pelo parágrafo 12º do artigo 68 da Decreto 3048. Metodologia e procedimentos da Fundacentro. Ótimo. Beleza. Agora, para a sílica, eu vou ter que dizer quais metodologias e procedimentos estão onde? Em qual NHO, em qual nota técnica para ser da Fundacentro. Todos os agentes anexo 4 vão ser exatamente isso. Aqui eu botei tudo. Aqui eu botei tudo, ok? Sendo isso bem claro, aqui eu botei tudo. Mas os agentes, os fatos geradores, eles vão ser. Eu vou tirar um pedaço desse, vou tirar um pedaço daquele. Ah, esse agente não tem nota técnica nem parecer. Fica só, é legal, ó. Acabou. Qual é a legal? Ah, estou falando da vibração. Então vamos lá, vou deixar aqui. Eu vou especificar qual é a legal da vibração. Estou falando do ruído, então vou definir isso. Vou dizer legal 01. Mas todos os fatos geradores da aposentadoria especial, por mais difíceis que eles pareçam, eles não são, eles são esses três pedacinhos. Qual o agente? Que, como é que eu determino a efetiva exposição limite de tolerância? Para cada agente vai ser específico. E como é que eu determino a metodologia e onde é que está a metodologia que eu estou usando aqui? Como é que eu avaliei isso? Qual é a regra legal para eu avaliar isso aqui? É com dosímetro, não é com dosímetro? É com tantas medições, não é? Sei lá, usando, sei lá, o termômetro do Google, de Globo, sei lá, das quantas. Onde é que está isso? Então, avaliar calor. Então, vou montar o calor, sprayzinho aqui. Fica mais fácil vendo dessa maneira, pessoal? Acho que sim, ficou muito claro isso aí. Ficou Acho que muito aí bom, viu?
Eu vou Muito terminar bom. esse material, porque na verdade esse material está sendo preparado para o livro que eu falei lá do pessoal lá do CARF e tal, não sei o quê. Estou escrevendo em esse artigo a quatro mãos, doutor Ricardo Pedreste, percebi, já estava quase pronto o artigo, percebi que não estava didático. E aí você pode ver aí que eu nem terminei a tabela ali, não está negrito, não sei o que e tal. Ele está revisando, mas eu vou separar isso e vou incluir no material desse curso aqui e no material do curso de elaboração. Porque eu falo, mas eu não tinha ainda colocado isso de forma tão didática. São só três partes, não tem mistério, e aí eu consigo falar da hipótese de incidência e discutir com receita, discutir com o empregador. Por que que eu estou dizendo que você tem que seguir isso? Por que que é esse agente? Por que que é esse limite de tolerância? Por que que é isso? Por que que é isso? Por que que é isso? Por quê? Você bota a sequenciazinha ali. Eu lamento que o mercado nunca tenha feito isso. Lamento profundamente. A desgraça vai acontecer nos tais compostos nocivos. Que aí eu tenho que decidir, né? Eu não, né? A gente tem que decidir se o composto nocivo definido pela Fundacentro tem força de lei. Mas, grosso modo, é dessa forma. Nossa, uma hora e Muito meia. bom. Muito bom. Gostou, Maurílio? A discussão foi boa. Eu estou evoluindo, você reparou, Maurílio? De verdade, você já está aqui há algum tempo. Você concorda comigo que eu estou evoluindo cada vez mais? Eu evoluo junto com você? Tá excelente. Não, eu estou evoluindo junto Tá com vocês. excelente. É, tá Vocês ótimo. me, vocês me desafiam, eu sou obrigado a ir melhorando o material, o raciocínio. É, Obrigado. Eu gostei dessa. parabéns. Eu tenho, eu estou naquela condição, eu tenho que me convencer. Então, por isso que eu te perturbo aí, que eu acho que isso gera todo esse Mas trabalho. eu acho que você faz umas perguntas pertinentes, Zé Fábio. Eu acho que você tem que tirar a dúvida mesmo. Eu acho que é excelente. Você provoca discussões, você provoca raciocínios que eu não traria se não fosse a provocação. Isso A mesmo. verdade é essa. A gente precisa disso. É chato sentar aqui e ficar só falando, falando. Ler aquele e-book é fácil, você pega isso lendo um dia. São essas discussões é que realmente enriquecem. Não é que você vai sair convencido, porque ninguém precisa sair convencido daqui. Precisa gerar raciocínios. Você pode chegar no convencimento um ano depois, ou nunca chegar, mas é essa coisa de obrigar a pensar. Se for só para ler o e-book, não tem sentido fazer esse negócio aqui ao vivo. É para isso. Eu lamento que o pessoal não venha ou não fale. Quando vem, não fala nada. É para cair no pau, é isso mesmo, vamos debater. Eu, às vezes, vou fingir. Foi alguém que falou, até para minha filha, eu falei, né, que está terminando agora a pós-gerência de segurança. Falou, não, seu pai, ele é bom porque quando ele não sabe, ele enrola. E é verdade, às vezes vai rolar vocês. Vou ter que voltar depois disso aqui. Caramba, não estava preparado. Claro que com o tempo você vai ficando cada vez mais preparado, né? Dando aula todo dia, né? Então, constantemente. Mas é importantíssimo essas intervenções, Zé. Importantíssimo, importantíssimo. Faz, vai. O que pode ser óbvio para mim não é para você, não é para o outro, não. E tem que. Você não sabe como isso me ajuda. Você não sabe como isso. E no final, como eu estou disposto a entregar isso para o mercado, eu acho que no final vai ajudar muita gente. Esse trabalho aqui. Na turma anterior, você estava, Maurício, na turma anterior desse curso, que a proposta foi justamente fazer esses fatos geradores? Exatamente, eu estava assim. Não chegamos nesse nível de simplificação e de Exatamente. didático. Não ficou Isso, didático assim. verdade. É Quanto isso mesmo. tempo tem daquela turma para essa? Ué, tem quase um ano. Ué. Você vê? Agora, eu sempre aprendi, sempre tive na cabeça o seguinte: genial é aquilo que qualquer um entende. Não estava genial, ainda estava complexo. Agora está ficando bom. Quando você colocar aquele primeiro quadro, depois de na tabela, fazendo a gente, todo mundo vai entender. Mas olha o tempo que leva para tornar um negócio complexo em uma coisa simples. É difícil. No entanto, que eu disse aqui que a gente lá atrás teve uma maior dificuldade para a gente montar. Você lembra disso? Mas você concorda Entender comigo que aqui. não estava legal aquilo ali? Não, sim, no entanto que eu disse, genial agora. Você Ah, montou em uma página, você matou aqueles 3, 4 meses que a gente ficou naquela luta. Muito bom, eu concordo com você.
Mas demora, mas eu não sou gênio, mas é um trabalho. E isso só acontece porque tem esses cursos. Só acontece por causa de vocês. Não adianta, não sou eu, só acontece. Se eu não estivesse aqui, à noite, batendo papo, eu não chegaria nisso. E aí eu sei que em algum momento vai beneficiar outras pessoas. O pessoal lá, Maurício, me cobrou várias vezes. Rodrigo, por que que eles não botam isso no mercado, não vende? Sabe quando você sente que não tá legal? Não, Sim, não, sim. não era aquilo ainda. Não é que tivesse Não, e errado o agora trabalho. ficou mais esquemático, ficou Ficou, claro, né? Tá ficou bem, didático. Ficou didático. ficou ótimo. É só você pegar aquela tabelinha e botar três Didático, isso cores. aí. Olha como vai ficar fácil. Bota três cores. Vai ficar bonitinho. Só É. arrumar aquilo ali no negócio bonitinho. Aí dá pra dar aula disso aí, ó, dá para vender, dá para explicar, dá para colocar no parecer da auditoria. Ficou fácil, mas para chegar no negócio simples é Aliás, incrível. Qual, Maurício? é. Mas, assim, eu posso dizer 90% a 95%, nenhum pessoal de segurança e de higiene conhece do jeito que está aí. Isso eu posso te garantir. Vocês eram todos Você profissionais de trouxe. CST, ninguém chegou nisso? Pois é, não sabia. Gente, É, o simples não é fácil. é, O simples é o mais difícil de fazer. Agora que está é. pronto, olha como era simples. Olha o É, trabalho que dá para fazer um troço simples. Vocês fizeram verdade. as Não, planilhas desse tamanho. isso mesmo. Um abraço, pessoal. Muito bom, Rodrigo. Tchau, tchau. Abraço.